O meu problema começou, eu tive um problema muito sério, quero compartilhar com vocês. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e foi exatamente essa Bíblia aqui. 2000 eu ganhei essa Bíblia, comecei a ler ela inteiramente, e eu tive um problemaço. Porque aquilo que eu via nesta Bíblia era diferente daquilo que eu via na igreja. Eu comecei a ler a Bíblia e eu vi a coragem de Davi. Eu vi o coração de Daniel. Eu vi Jesus se achegando às pessoas e grandes feitos acontecendo. Mas a hora que eu chegava na igreja, eu vi algo que era totalmente diferente. Eu cresci indo à igreja. E quando eu via na igreja, eu via uma comparação muito pálida da igreja que eu notava com a Bíblia que eu lia. Eu via que na igreja tinha pessoas de muitas boas intenções, e sabe, tá cheio de crentes com boas intenções. Mas eu vi vários outros chatos, julgadores, que apontam o dedo, que fala que agora que você é crente, você não pode isso, não pode aquilo outro, cheio de regras. Aí quando eu lia sobre Jesus na Bíblia, era um grande contraste para mim. Porque eu via que em Jesus não tem nada de chato, e não tem nada de seguro demais. Jesus, ele andava e ele tocava nos leprosos, não era seguro tocar em leproso. Não era seguro você conversar com eles. E ele conversava com os leprosos e tocava neles, eles eram curados. Jesus tinha como amigas prostitutas. Ele era criticado por isso. Ele alistava para seguir ele cobradores de impostos, homens que eram odiados na sua sociedade. E eu via na igreja exatamente o oposto. Alguns homens e mulheres de mente estreita, julgadores, hipócritas, que somente o fato de imaginar que um leproso, uma prostituta ou um cobrador de impostos, mas com talvez a visão atual, já era um absurdo para eles. Sabe, Jesus, ele amava aqueles que o odiavam. Na verdade, ele fala sobre isso, ele fala que abençoados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Jesus acolhe aqueles que a religião, os fariseus, os saduceus, rejeitavam. O problema meu começou de fato quando eu li a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que a igreja que eu via com os meus olhos era muito pálida, sem cores, sem textura, comparada àquilo que eu lia nas Escrituras. É por isso que 2 anos atrás, Deus colocou uma meta, um objetivo em nossos corações. Deus, ele falou para nós adorarmos a Ele, plantando uma igreja que honrasse plenamente a Jesus. Nesta igreja, todos seriam bem-vindos, todos seriam necessários e todos seriam transformados. Ele entregou a nós uma visão, e a visão é essa: uma igreja saudável, transformando vidas em Jesus. Uma igreja que tem saúde quando Jesus Cristo é o centro. Uma igreja que não tem como saúde a comparação com o próximo ou com as outras igrejas, mas que a fonte de vida seja de fato Jesus, e a fonte e o lugar de adoração, o destino de adoração, seja o coração de Jesus. Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E ele veio para nos entregar vida e vida em plenitude. É por isso que hoje nós iniciamos uma nova série com o título Nós Somos a Igreja. Nós somos a Igreja. Hoje eu quero falar com vocês 3 mentalidades para uma vida melhor. 3 mentalidades para uma vida melhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ser transformados por ela,
E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, conduza-nos ao aprendizado da Tua Palavra em excelência. Nós não queremos apenas ter informações na Tua Palavra, nós queremos ser transformados por ela. Jesus Cristo, ensina-nos a ser a Tua igreja. Nós não queremos ser uma igreja, queremos ser a Tua igreja, a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, mas antes disso eu preciso explicar um pouco o contexto para que você entenda um pouco melhor. Entenda que Atos 2 vai dizer para nós que Jesus Cristo, Ele estava plantando a sua igreja primitiva. É a primeira igreja após a morte de Jesus. Jesus Cristo tinha ido àquela cruz, mas olha a boa notícia, e você pode se alegrar por isso, Jesus Cristo foi para aquela cruz, mas no terceiro dia, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E a igreja de Cristo nasce. Jesus Cristo fica com os discípulos durante 40 dias, ensinando eles muitas coisas. Daí Ele fala para eles: ei, eu vou deixar o meu Espírito Santo para vocês. Acontece o dia de Pentecostes, um homem chamado Pedro, que antes era o falante, mas falava e não tinha resultado algum. Agora, ele cheio de autoridade e poder no Espírito Santo, ele prega, e 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus. A igreja de Cristo está em plena expansão, crescimento. E olha só o que diz para nós, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 4 coisas que estes homens, discípulos de Jesus, faziam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Na dedicação deles, o que acontecia? Todos estavam cheios de temor pelas muitas maravilhas e sinais realizados pelos apóstolos. Todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam propriedades e bens para dar a qualquer um que tivesse necessidade. Uau! Todos os dias eles continuaram a se reunir no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Dia a dia, eles estavam juntos. Eles liam a palavra juntos, eles partiam o pão juntos, eles compartilhavam seus bens, e o Senhor acrescentava cada vez mais pessoas ao número daqueles que eram salvos. Uau! Eu falei para vocês, o meu problema começou quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque não foi isso que eu via na igreja nos meus dias. Não é isso, exatamente isso que nós vemos na igreja hoje. Quando nós comparamos aquilo que lemos nas Escrituras com aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, nós vemos que há uma igreja pálida, sem cores, sem textura. Aí eu decidi ler uma outra versão da mesma passagem, eu quero ler com vocês, que se chama VDM, Versão dos Dias Modernos. Eu quero ler com vocês. Olha só que fala sobre esta igreja. Eles eram devotados ao seu conforto, felicidade, objetivos pessoais, sonhos e listas de desejos. Ninguém realmente notava os cristãos, porque eles se concentravam em si mesmos. Pouquíssimos crentes estavam juntos, e quando estavam, brigavam por coisas estúpidas. Se vendiam alguma coisa, usavam o dinheiro para comprar algo melhor para si mesmos. Eles alegavam amar a Deus, mas nem se amavam. Então eles se sentiam vazios, sozinhos, deprimidos. Como resultado, a maioria das pessoas não gostava deles e muito poucas vidas foram transformadas. Você vê um contraste gigante entre a versão da palavra de Deus? Claro que não existe essa VDM, versão dos dias modernos. Mas essa é a realidade que nós vemos hoje. Obviamente, Deus tem algo muito melhor para a sua igreja do que isto.
Obviamente, o que Ele tem para nós é algo amplamente mais poderoso, cheio de autoridade, cheio de vida, do que isso que nós vemos no nosso dia a dia. Se você quer um resultado diferente para a sua vida, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Eu quero um resultado diferente para a minha vida, e eu continuo fazendo a mesma coisa, é tolice. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso de uma mentalidade diferente. E é por isso que hoje vamos aprender 3 mentalidades para uma vida melhor. Mentalidade número 1. Nós seremos uma igreja intensamente dedicada. Uma igreja intensamente dedicada. Olha o que diz Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. São 4 coisas que eles faziam, mas existe uma palavra que é a chave para tudo. Eles se dedicavam. Essa palavra, muito usada no Novo Testamento, tem como origem no grego, e é a palavra proscartério, que significa devotado, dedicado, devoto. Proscartério significa viver em um estado constante de busca implacável. Devoção persistente, contínua e obstinada. A verdade é que eu e você temos o nosso proscartério. Todos nós temos a nossa devoção. Talvez a sua devoção é as suas crianças. Você teve filhos e a partir de agora você se tornou a mãe turista, o pai turista, que você leva eles para todos os lugares e a sua vida fica em direção a eles. Claro, você já teve eles, agora você precisa cuidar, não é? Às vezes a sua devoção, o seu proscartério é a sua carreira. Eu preciso fazer com que a minha carreira alavanque, os meus negócios sejam muito frutíferos, prósperos, o meu dinheiro seja abundante. Talvez o seu proscartério seja o seu hobby. Você começou talvez na corrida, agora está no CrossFit. Daqui a pouco o seu hobby é compras, talvez. Você entra no shopping e você quer comprar, comprar e comprar. Talvez o seu proscartério é que você já entrou no jogo de compras de tênis caros. E aí você pesquisa todos os sites, você é devoto, dedicado a você encontrar os melhores tênis, nos melhores lugares, com os melhores preços, e você coloca valores exorbitantes para isso. Talvez o seu proscartério é sucesso financeiro. Enquanto eu não chegar ao meu primeiro 1 milhão, talvez o meu primeiro 10 milhões, 30 milhões, eu não vou sossegar. Talvez é a sua casa, eu preciso comprar minha casa, eu preciso deixar ela do jeito que eu quero, tudo bonitinho. A hora que eu tiver a minha casa do meu jeito, então vou encontrar um lugar tranquilo na minha vida. Talvez o seu proscartério seja o show do Bruno Mars, que vai acontecer agora. E você é devoto, você precisa encontrar talvez um espaço naquela arena para você estar lá curtindo o show de Bruno Mars. Os primeiros cristãos, eles não eram cristãos casuais. Eles não viviam à base de um cristianismo de conforto. É confortável para mim ir à igreja? O ar-condicionado está bom? Será que a minha vida agora está tranquila? Será que não está demais? Então eu vou à igreja. E eles casualmente se viam adorando a Deus. Não é isso que nós vemos. Eles não eram o que nós vemos hoje de cristãos culturais. Eu sou cristão de nome, mas eu não vivo em dedicação plena a Jesus. Eu vivo como alguém que uma vez por semana, eu vou à casa de Deus, eu faço aquilo que precisa fazer e ponto final. Não. Eles eram cheios de autoridade, cheios de propósito, de vida. Eles incluíam tudo na sua vida, eles esgotavam tudo para o Senhor, entregavam tudo. Eles eram cristãos plenamente discípulos, dedicados, discípulos de Jesus. Um pouco mais de 2 anos atrás, começou na minha casa um grupo de oração. E a verdade é que eu estava temendo a Deus, porque eu não sabia o próximo passo de nossas vidas. Tínhamos, alguns meses antes, entregue o ministério que pastoreávamos,
Deus falou para nós entregarmos que Ele teria algo novo para nós. Neste meio tempo surgiram muitas oportunidades de mudar de país, de mudar de cidade, uma igreja convidando para ser pastor ali, outra acolá, em lugares diferentes. O que acontece é que nós estávamos ali em oração e alguns irmãos começaram a vir na nossa casa. A partir desse encontro nosso com irmãos em nossa casa, o que acontece é que Deus, Ele começou a falar nos nossos corações sobre o plantar da igreja. E eu quero falar com vocês sobre um dos irmãos que começaram a ir em casa. O nome dele é Rodrigo. Quando ele começou a ir em casa e nós começamos a conversar mais e saber um pouco mais da vida dele, eu descobri que apenas alguns anos antes, ele não conhecia Jesus. Apenas alguns anos antes, ele não era como eu, que tinha nascido na igreja, cresceu na igreja, mas alguns poucos anos antes, ele era distante de Jesus. Havia casado com uma moça que ia à igreja, mas depois no relacionamento e no casamento, ela não ia mais. Depois, passou o tempo, ela começou a ir e começou a orar pelo seu marido. Ela, sua filha, e de repente, ele entrega a sua vida para Jesus. O homem que antes não tinha nenhum tipo de relacionamento e intimidade com Deus, passa a ser aquele que quer devorar a palavra de Deus, quer orar mais. O homem que antes era devoto do futebol e de outras coisas, inclusive de fumar, de repente é aquele que larga o vício e agora é aquele que se dedica plenamente a Deus. De repente a gente está ali, início da I3 Church, plantando a I3 Church, estamos no hotel e ele é aquele que, o que for necessário, eu estou disponível para ajudar. Ele queria ajudar no Kids, ele queria ajudar carregando cadeira, ele queria participar da mídia. O sonho dele era participar da mídia. Eu lembro uma vez que eu falei assim para ele, eu falei assim, Rodrigo, você pode ficar aí no projetor, você vai mudando as letras. Aí eu reparei que no meio do culto, a igreja, a música estava acontecendo, mas a igreja não continuava. A hora que eu fui olhar para ele na letra, ele está com uma mão filmando, outra mão levantada para o céu, olho fechado, e o computador ele esqueceu plenamente. Totalmente dedicado. Este homem, nos últimos anos, liderou muitas pessoas a Cristo Jesus, levou elas a Cristo Jesus no 1 a 1. Ele é aquele que, quando todo mundo vai embora, ele fica e ele quer, num domingo à tarde, conversar com o segurança que presta serviço a nós, graças a Deus, pelo time de segurança, e ele quer ficar horas conversando com ele, e ele fala para mim, praticamente todas as semanas, esta semana ele vai entregar sua vida para Jesus, esta semana que ele vai entregar. Como? Por que ele fez isso? Porque ele mudou o seu proscartério. Ele já tinha devoção antes, mas a devoção estava nos lugares errados. De repente, ele decide ser devoto, dedicado à palavra de Deus, a ser um bom amigo, à oração. Por causa de quem ele fez isso? Por causa de Jesus. Os cristãos, no início da igreja, eles se reúnem porque eles estão totalmente transformados por causa de Jesus. O foco não é o próximo. Não é, eu vou ser intensamente dedicado porque eu tenho que, porque é uma cultura da igreja, porque eles estão precisando. Não, é um privilégio para mim ser plenamente dedicado, intensamente devoto, dedicado à vontade de Deus. Os cristãos na igreja, no início, eles não eram aqueles que casualmente se encontravam, mas eles o tempo todo buscavam a face de Deus. Essa semana eu recebi de um dos membros da nossa igreja um print de um funcionário dizendo a ele, gratidão, porque muita coisa que Deus tem derramado aqui na I3 Church, e ele tem recebido, ele compartilha com seus funcionários na sua empresa, nos seus negócios, com seus vizinhos, com seus amigos, familiares. Proscartério, a minha devoção precisa ser plenamente, intensamente dedicada a Ele.
O nosso problema é quando nós passamos a nos dedicar a muitas outras coisas. Queremos uma vida que o nosso conforto, a nossa existência, os nossos sonhos sejam realizados. Então vivemos exatamente a realidade de uma igreja pálida. Jesus Cristo não se entregou na cruz por nós para isto. Em segundo lugar, nós seremos uma igreja irracionalmente generosa. Uma igreja que é irracionalmente generosa, abundantemente, poderosamente generosa. Lembra que eles vendiam seus bens e eles compartilhavam com aqueles que necessitavam? Olha que diz um pouco depois, no capítulo 4 de Atos, versículo 33, diz: a graça de Deus, ela operava poderosamente em todos eles, que não havia entre eles pessoas necessitadas. Eles eram cheios do amor de Deus, a graça de Deus operando neles, que ao entorno deles não tinham pessoas necessitadas. A igreja de Cristo não é uma igreja que ela aponta para o governo dizendo: o governo precisa cuidar dos necessitados. Mas a igreja de Cristo é aquela que se levanta em responsabilidade e diz: nós temos o amor de Jesus. O amor de Jesus diz que vale mais dar do que receber. Então nós seremos a igreja que vai compartilhar com o necessitado. Na primeira semana nossa da igreja, alguns instantes do nosso primeiro culto, 20 de novembro de 2022, eu lembro o Espírito Santo falando para mim sobre algo que precisava estar em nosso coração. Neste momento, só para que você entenda um pouco melhor, nós estávamos alugando uma sala ali no hotel Red Hudson, no Cambuí. Primeiro culto nosso, 20 de novembro, tínhamos um custo deste hotel, desta sala. Nós não tínhamos escritório neste momento, não tínhamos instrumentos, não tínhamos um telefone da igreja, não tínhamos propriedade da igreja, não tínhamos nada. E aí Deus fala exatamente assim para mim: uma porcentagem, primícia, de todos os recursos que entram na igreja por meio de dízimos e ofertas, precisa ser destinado a missões. Porque a grande comissão de Jesus é: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Entenda isso. A igreja não tinha neste momento escritório, não tinha entradas, recursos em dízimos e ofertas acontecendo, e antes de qualquer entrada, Deus fala claramente assim para mim: você vai tomar uma porcentagem, primícia, mais importante, de tudo que entrar, e você em primeiro lugar vai destinar para missões. Depois vem os custos. Isso é irracional. É irracional porque qualquer pessoa vai pensar: primeiramente eu preciso cuidar de mim, para depois eu pensar no próximo. O que Deus mostra para nós é que nós nunca podemos dar mais do que Ele. O que Deus mostra para nós é que Ele sempre tem uma mão abundantemente mais generosa do que a nossa. É isso que nós fazemos. Nós somos a igreja que entende que vale mais dar do que receber. É por isso que eu digo essa frase: nós vamos liderar o caminho com generosidade irracional, porque realmente acreditamos que é mais abençoado dar do que receber. Eu creio claramente que quando nós somos uma igreja intensamente dedicada e uma igreja irracionalmente generosa, nós vivemos em abundância tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Todo aquele que dá, não tem falta. Lembra da mulher com as botijas vazias e de repente ouve a palavra de Deus e o azeite vai abastecendo e mais e mais e mais e mais e mais? Porque todas as vezes que eu tenho algo para entregar, para dar mais, Deus faz abundantemente mais. Número 3, nós compartilharemos o amor de Jesus sem pedir desculpas, sem qualquer desculpa. Nós vamos compartilhar o amor de Jesus. Deus, Ele falou para mim claramente: é tempo de evangelismo. Deus falou para mim muito claramente: os campos brancos estão,
São poucos os trabalhadores, e é momento de nós sairmos e nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Você é um evangelista com a palavra de Deus no seu coração. Onde? No seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos, com seus familiares, com aquele que está atendendo você num restaurante, você compartilhar as boas novas. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, o amor dele, sem pedir desculpas. Faremos qualquer coisa, menos pecar. Qualquer coisa a gente faz, para alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Para alcançar pessoas que ninguém está alcançando, faremos coisas que ninguém está fazendo. Eu acredito que é tempo de nós irmos às praças, aos shoppings, ao mercado de trabalho e falarmos sobre Jesus, porque o mundo está clamando. Eu lembro que no início desse ano houve o carnaval e nós tomamos alguns jovens, homens e mulheres da igreja, e nós fomos a blocos de carnaval. E foi maravilhoso, e nós vimos uma grande colheita, muitas pessoas entregando suas vidas para Jesus. Mas deixa eu falar algo para vocês, Deus não nos chama para fazermos isso uma vez por ano, Deus nos chama para fazermos isso constantemente, Deus não nos chama para ser apenas um grupinho de loucos fazendo isso, Deus chama todos nós para compartilharmos a palavra, o amor de Jesus. Eu disse para vocês, é no seu trabalho, é com seus vizinhos. Nós temos uma frase que falamos aqui na I3, convide todo mundo para vir à igreja, mas traga alguém. Convide todo mundo, saia por aí, no seu trabalho, no seu dia a dia, compartilha. Ei, eu tenho a resposta para você. Se você apenas abrir os seus ouvidos, os seus olhos para ver, você vai ver pessoas que estão morrendo, tristes, e que elas falaram para você durante a semana. Elas disseram para você durante a semana, ei, eu estou cansado demais, eu estou muito desgastado, não está acontecendo isso na minha vida, aquilo não vai bem. As pessoas falam, o que que você faz? Você não deve olhar para isso e falar assim, vai passar, tudo vai ficar bem. Não, não, você tem a resposta, você tem Jesus Cristo para falar para ela, viu, você precisa, na verdade, de Jesus. É fazer como a irmã Genique, mesmo diante de um médico dizendo para ele, ei, quem tem toda a autoridade, toda a resposta é Jesus, não importa qual seja a situação que você está, nós temos o amor de Deus. Para isso, nós precisamos intensificar o nosso evangelismo, nós precisamos de criatividade, irmos para o nosso Instagram, para TikToks, vídeos, YouTube e declararmos, este é o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o ano de colheita, é o ano em que mais e mais pessoas vão entregar suas vidas para Jesus. Na I3, nós não temos como objetivo, viu, chame os seus amigos que são de outras igrejas para vir para cá. Convença eles que eles estão no lugar errado e que eles precisam chegar no lugar certo. Não, não, isso é tolice. Nós estamos vendo um tempo que há êxodo, crentes saindo de uma igreja para outra igreja e pastores levantando mãos celebrando. Nós precisamos celebrar que o que estava perdido agora foi encontrado, que aquele que não conhecia Jesus agora o conhece plenamente. Nós precisamos celebrar que você e a sua casa louve a Deus. Louva o Senhor. Por que nós estamos tendo tanta dificuldade em chamar os nossos familiares que ainda não conhecem Jesus a vir à casa de Deus? Convida todo mundo, mas traga alguém. Repita isso comigo, convida todo mundo, mas traga alguém. Agora faz o seguinte, não fala para mim, fala para a pessoa do seu lado, apontando um dedo bonito, fala assim, viu, convida todo mundo, mas traga alguém. Agora fala para outra pessoa que você rejeitou do lado, vai para outra pessoa, fala assim, viu, convida todo mundo, mas traga alguém. Nós somos pessoas cheias de fé, ambiciosos e que assumem riscos enormes. Ambição vindo de Deus é boa, ganância vindo do homem é horrível. Ambição vindo de Deus, sabendo, se a palavra de Deus não fosse uma palavra que nos mostra tudo, inclusive números, existe um livro na Bíblia que chama Números. Não teria por que nós analisarmos métricas. Métricas são importantes. Pedro pregou e 3.000 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Nós precisamos entender
que números nós vemos, nós profetizamos, aí 3 Church, se você convida todo mundo e você traz alguém, este lugar não cabe mais nós precisamos de um lugar maior. E eu creio nisto. Por que eu creio nisso? Porque eu não creio, na verdade, num lugar somente pensando em mais luxo, não é mais tamanho, é muito mais do que isso. O que eu penso é um lugar onde mais famílias podem ser pastoreadas, onde o evangelho pode pregar e receber mais pessoas, o perdido se encontrando com Jesus, famílias que ainda não têm condições sociais, encontrando com nossa influência social, o cuidado, sabe, cestas básicas, missionários sendo incentivados e investidos no campo missionário. Eu creio que este é o momento, e nós não podemos deixar de assumir riscos. O momento em que você me vê como pastor da igreja, pensando em riscos pequenos, eu estou dizendo para todo o rebanho, eu acredito num Deus pequeno. E essa não é a verdade da palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus grande, por isso nós assumimos riscos enormes. Porque nós sabemos, maior o que está em nós do que o que está no mundo. O risco enorme, eu quero contar essa história para que você entenda. Quando estávamos 2 meses e meio no hotel, um lugar seguro, contas pagas, Deus proveu. De repente Deus nos mostra a virmos aqui a Nova Campinas, que somente o aluguel seria o equivalente às entradas de dízimos e ofertas recorrentes que aconteciam naquele momento. Fora os investimentos de cadeiras, ar-condicionado, gesso e tudo mais que nós fizemos. Parcelando tudo em 10 vezes, nós teríamos um custo mensal atrelado com aluguel, despesas fixas, Sanasa, CPFL e todas essas compras de investimento, nós teríamos um custo fixo mensal que seria de 3 vezes mais do valor que era de entradas, de dízimos e ofertas naquele momento. Loucos! Irracionalmente generosos, porque nós servimos um Deus grande. Eu quero falar algo para você. Todos os meses Deus cuidou e todas as nossas contas foram pagas. Nós entramos em janeiro deste ano, fazendo novos investimentos, e nós estamos vendo que em todos os meses, todas as nossas contas estão sendo pagas. Havia até um valor pequeno de dívida, e que Deus alinhou e sanou todas elas, porque o nosso Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. Nós não podemos dar mais do que Ele dá, Ele cuida. É por isso que precisamos assumir riscos enormes, com visão grande, porque o nosso Deus é grande. Nós nunca insultaremos Deus com pensamentos pequenos e uma vida segura. Isso é um insulto ao Senhor. O nosso Deus é um Deus grande, grande. Ele é muito grande. Talvez você está pensando assim, pastor, mas eu acho que você está pensando grande demais. Essa semana nós conseguimos contratar o nosso segundo staff na igreja. Agora nós temos 2 pessoas trabalhando na igreja. Uma designer, por isso que você está vendo essas artes muito mais lindas, porque antes eram feias porque eu fazia, mas agora é maravilhoso. E eu acredito que nós vamos entrar agora no novo momento de termos videomaker e produzirmos conteúdo para entrarmos em YouTube, Instagram, TikToks e muito mais, declarando as boas novas de Jesus. Talvez você está pensando assim, pastor, mas isso não é grande demais? Vocês compraram câmeras que são muito boas, vocês fizeram isso, aquilo outro. Deixa eu falar algo para você. Nós só estamos começando. Esse é só o começo. Esse é só o começo. Por quê? Porque basta uma pessoa. Nós fazemos tudo o que nós fazemos por causa de uma pessoa. Cada uma das pessoas que está conosco online, nós não vemos números, nós vemos uma pessoa. Basta uma pessoa. Uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Uma pessoa quebrada. Uma pessoa suicida.
uma pessoa com sede, faminta, uma pessoa que quer desistir, uma pessoa ainda cativa à pornografia, uma pessoa viciada em drogas, uma pessoa presa no tráfico sexual, alguém que quer água limpa, alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Basta uma pessoa e nós continuaremos a fazer o que nós estamos fazendo, a expandir o que estamos vivendo, a sonhar mais alto, porque nós não iremos parar. Eu quero falar para você, eu te convido a isso, não vá para a igreja, seja você a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, intensamente dedicada, irracionalmente generosa, uma igreja que compartilha o amor de Jesus sem desculpas alguma. Junte-se a nós para isso. Faça como o Rodrigo é o primeiro staff na igreja, porque eu vi o coração dele de querer servir em tudo. Ele não esperou estar no staff da igreja para servir. Ele servia muito antes de tudo. Talvez você está pensando nisso. Ah, pastor, é porque eu não tenho condições por causa do meu trabalho, eu não tenho condições. Deixa eu falar algo para você, eu sou como você. Eu sou empresário, eu trabalho toda semana, eu tenho os meus negócios, eu tenho a família, eu tenho o meu lazer também, eu tenho o meu hobby, mas eu entrego o meu tudo à casa de Deus. Eu sou um pastor como você é. Eu sou uma pessoa como você é. Nós precisamos mudar o objeto de nossa devoção. Porque a verdade é que o objeto de nossa devoção está sendo colocado no lugar errado. No lugar onde a traça, os bichos, a terra corrói. Todos os seus tênis serão corroídos. Os seus ingressos para shows serão corroídos. O ouro e a prata que nós queremos juntar, corroídos. A casa que queremos tanto ter. Eu não estou dizendo que você não deve ter nada disso, pelo contrário. O problema é quando nossa prioridade está totalmente invertida. Quando Cristo, a igreja de Cristo precisava ser minha prioridade, e ela fica em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Deixa eu falar algo para você. Se Jesus não é prioridade na sua vida, então ele não tem lugar algum na sua vida. Se ele não é o primeiro, porque a palavra fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas. Ele só dá nome a uma coisa que é importante. O salmista Davi diz: uma coisa peço e a buscarei. Uma coisa. Davi, o homem, o rei mais celebrado no povo de Israel, era dourada do reino de Israel, estava sob a gestão de Davi. Homem mais poderoso, cheio de recursos, cheio de fama, cheio de influência. Ele não diz: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa ter mais ouro. Ele não fala isso. Que eu possa ter mais influência. Ele não fala isso. Que a minha carreira seja muito boa. Ele não fala isso. Que a minha família, ela seja conforme eu quero, do jeitinho que eu quero. Ele não fala isso. Ele fala assim: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Mude o objeto da sua devoção. Mude uma coisa na sua vida em direção a Jesus. Uma coisa. Somente uma coisa. Eu vou dar aqui algumas listas. Uma lista, na verdade, de algumas coisas que você pode fazer. Primeiro lugar, leia a palavra de Deus. Ah, mas toma cuidado, porque se você ler a palavra de Deus, você vai se alimentar de um alimento, uma comida que é tão boa, cheia de sabedoria, cheia de vida, que você nunca mais vai conseguir comer tolices. Você vai amar. Depois disso, sirva na igreja, sirva. Abra o seu coração, entenda que é melhor servir, é melhor dar do que receber. Eu estou recebendo tanto, eu quero fazer parte do time do quê? Da câmera, talvez da programação, talvez da recepção, da música. Eu vou servir onde estiver oportunidade, porque eu quero entregar o meu melhor. Mas tenha cuidado, porque servir na igreja é bom demais, é muito bom. Você começa a sentir o seu coração satisfeito em amar o próximo. Terceiro lugar, junte-se a um GA, um grupo de avivamento.
onde homens e mulheres se encontram toda semana para ler a palavra de Deus, para se aprofundar na palavra de Deus, para orar uns pelos outros, ter comunhão. Mas tome cuidado, porque é bom demais juntar-se a um GA, é bom demais estar com seus irmãos. Você começa a entender mais o coração dele, você começa a compartilhar mais de uma vida devota ao Senhor Jesus Cristo, você se engaja mais a missões. Depois disso, entregue seus dízimos e ofertas, mas tome cuidado, porque o seu coração é elevado onde você dá. Porque a hora que você dá mais, o seu coração, ele fica mais abundante e elevado à casa de Deus, à igreja de Cristo, aquilo que Ele tem para fazer em você. Você começa a notar que você não é mais um homem mesquinho, você é um homem generoso, uma mulher que compartilha. E além disso, ore diariamente, mas tome cuidado, porque quando você começa a orar diariamente, o seu coração é transformado e você começa a sentir compaixão daquele que está doente. Você vai querer visitar ele, você vai sentir compaixão daquele que está vivendo em estado de pobreza, você vai querer compartilhar aquilo que você tem com ele, porque é melhor dar do que receber. Sabe a estratégia que o inimigo tem colocado para nós, em nossas igrejas, nas últimas décadas? É uma teologia barata de prosperidade. Deixa eu falar algo para você. Prosperidade vem do Senhor, abundância vem do Senhor, mas a forma errada que fomos ensinados nos últimos anos, décadas, tem sido grotesco. Entregue para que você receba, dê para que você seja mais poderoso, cheio de influência. A estratégia de Satanás sempre foi, dentro das igrejas, com pastores cheios de luxo, em carros luxuosos, casas luxuosas, falando para o povo simples, entregar cada vez mais recursos e vivendo em seus prédios com seguranças, coisas absurdas. A estratégia de Satanás sempre foi colocar essa mensagem dentro da igreja. Sabe por quê? Porque os homens no altar e os homens na congregação, agora mais cheios de poder financeiro, se tornam homens com menos compaixão, com menos amor ao próximo. Você já reparou nisso? Quando você morava naquele bairro super humilde, você passava pelas casas humildes e você sentia compaixão do vizinho que não tem. Talvez você tenha um saco de arroz, ele não tinha nada. Talvez você tenha um acesso ao estudo, ele não tinha nada, porque você via muito eles. Aí Satanás, ele pensa, eu sei como vou fazer com que esses crentes deixem de amar a Deus plenamente e obedecê-lo, amando o próximo. Eu vou enchê-los de coisas, de recursos. Eu vou colocar uma mensagem no meio deles, que o rico é mais importante de tudo. Você já reparou que conforme nós subimos em nossos castelos de luxo, em restaurantes muito bons, carros muito bons, o seu carro agora, com um ar-condicionado, e quando está lá fora, 40 graus, e uma pessoa que está pedindo dinheiro, você basta tocar com o dedo, para você abrir o vidro e conversar. Talvez você não tenha nada para dar, mas o que você tem para dar é o seu respeito, é o seu amor, é o seu tempo, e fala assim, viu, eu não tenho um ouro, não tenho um prato para te dar, mas o que eu tenho, eu posso te entregar. Jesus Cristo te ama, Ele te ama muito. Talvez você tenha no seu carro alguma coisa, você compartilha. Bastava um dedo para que nossa vida confortável encontrasse em compaixão. Quando nós abaixamos como Jesus Cristo fez o nosso coração para sentir o pobre, nós vemos o que ninguém está vendo, nós ouvimos o que ninguém está ouvindo, e nós sentimos o que ninguém está sentindo. Ore diariamente. É tempo de nós nos apaixonarmos de novo pela obra de Jesus. Entenda isso, nós não somos consumidores espirituais, nós somos contribuidores espirituais. A igreja não existe para nós, nós somos a igreja e nós existimos para o mundo. Entenda isso, a igreja não existe para mim e para você,
Eu e você, nós somos a igreja. E nós, a igreja, nós existimos para o mundo. O mundo carece de sal e luz que eu e você carregamos. O que nós podemos fazer juntos? Como igreja de Cristo, nós podemos, como igreja de Cristo, nos juntarmos e atendermos às necessidades daqueles que precisam. Nós podemos traduzir a Bíblia e engajar em projetos que traduzem a Bíblia para lugares que ainda não têm a Bíblia em sua língua materna, em suas nações. Nós podemos doar para que haja erradicação da pobreza bíblica na nossa geração. Nós podemos começar igrejas em lugares, em comunidades. Nós podemos fazer tudo isso, proclamar as boas novas. Por quê? Porque eu e você não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. É por isso que nós chegamos aqui. Nós viemos até aqui cheios de nossas dúvidas. Você tem dúvidas, você tem medos, você tem talvez um quebrantamento, um pecado, mas nós chegamos à igreja de Cristo e Ele nos transforma. Olha o que diz Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Deus tem o seu poder para derramar sobre a terra, atuando em nós. Diga assim: Deus tem poder para atuar na terra, operando em, faz assim, ó, em mim. O seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja. Somos nós. Nós somos a igreja. Não vá à igreja, seja a igreja. A igreja que é intensamente dedicada, irracionalmente generosa. A igreja que compartilha o amor de Jesus sem pedir desculpas. A Ele seja a glória por todas as gerações, para todo sempre, em Cristo Jesus. Será que você pode ficar de pé onde você está?